E o primeiro-ministro israelense disse que o conflito com o Irã criou oportunidades para resgatar os reféns mantidos em Gaza. Na semana passada, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel também havia dito que a ofensiva contra o Irã poderia ajudar a promover os objetivos israelenses na faixa de Gaza. O Gabinete de Segurança realiza reuniões para discutir as ações. Benjamin Netanyahu afirmou que a prioridade é o resgate dos sequestrados pelo Hamas. Cerca de 50 reféns permanecem em Gaza, 20 deles vivos. Quem chega para fazer uma análise dos acontecimentos no mundo é o Vladimir Feijó, analista internacional, doutor em Direito Internacional e professor da UniArnaldo. Feijó, boa tarde para você. Obrigado por mais uma vez aceitar aqui o nosso convite. Como é que você vê essa expectativa aí de um possível cessar-fogo em Gaza, na luta, nessa guerra entre Israel e os terroristas do Hamas? Ela é possível? Essa pausa é possível ou ainda estamos distante de um acordo? As fontes jornalísticas do Oriente Médio, do Catar e da Arábia Saudita dizem que dificilmente se chega a um cessar-fogo porque do lado dos grupos palestinos há a exigência de retirada total de Israel da faixa de Gaza, algo que é uma negociação inviável pelos planos até anunciados pelas diferentes autoridades israelenses. Boa tarde, Jonathan. Uma satisfação estar aqui contigo. Esse é um momento realmente, aparentemente crítico, que semana passada Israel sofreu perdas humanas, apesar de não reter os números, divulgou que houve circunstâncias emergenciais, isso normalmente significa porque teve perdas de soldados israelenses em alguma ofensiva promovida pelo Hamas. Então, duplamente, ou é uma resposta a essas perdas, mostrando um recrudescimento de força, ou então é uma oportunidade de entrar para a negociação em uma circunstância melhor do que estava antes. Lembrando que existem duas pressões internas reconhecidas pelos jornais de Israel, que existe manifestações constantes pedindo o encerramento da guerra, mesmo sem derrotar o Hamas, desde que isso obtenha em troca o retorno dos 20 reféns que ainda estão vivos e por volta de 30 corpos que estão na posse de palestinos. Além da pressão do Donald Trump, que gostaria que o Oriente Médio virasse página virada para ele focar em outras circunstâncias que ele prometeu ao seu eleitorado, além da pacificação. Agora, é importante a gente classificar e considerar que o prolongamento de qualquer conflito que seja traz um desgaste para os governos diretamente envolvidos, não é, Feijó? E tanto o governo de Benjamin Netanyahu quanto também as lideranças do grupo terrorista Hamas. Inclusive, há informação de que o Hamas estaria perdendo espaço e que outros grupos armados, inclusive com potencial terroristas, poderiam estar assumindo ali o controle da região. Isso, todo o governo está em posição de administrar o interesse do seu povo. A opção do Hamas, de se mostrar como o líder da resistência para fazer a redução de Israel, cada dia que passa nesse conflito de 2 anos, reduz a sua força. Mas também a incapacidade ou desinteresse geral da ação militar israelense de acabar com o conflito rápido tem feito com que, reconhecidamente, eles tenham armado outros grupos para ajudar nessa luta contra o Hamas. Ao mesmo tempo em que o Benjamin Netanyahu tem que lidar com as dificuldades econômicas do conflito, a quantidade de perdas e todo o desgaste que a sua imagem já andava ruim, vem acrescentando tempo a tempo. Olha, outra notícia que chega agora é que o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que os Estados Unidos devem descartar qualquer novo ataque contra o país se quiser retomar as negociações diplomáticas. Na semana passada, o presidente Donald Trump afirmou que os dois países poderiam retomar as conversas para um acordo nuclear, apesar de não ser necessário após a ofensiva norte-americana contra instalações iranianas. Além disso, Trump também não descartou novos ataques se o Irã retomar o programa nuclear. O vice-ministro das Relações Exteriores disse que o Irã vai insistir em poder enriquecer urânio para fins pacíficos. Segundo ele, a capacidade pode ser discutida, mas o enriquecimento não pode ser negado. A extensão dos danos provocados pelos ataques norte-americanos às instalações nucleares ainda não está clara.
Agora, Feijó, a gente já tinha uma tentativa de negociação entre Estados Unidos e o Irã antes, não é, da guerra propriamente ali, do conflito entre Israel e o Irã, e depois a posterior participação efetiva também dos Estados Unidos. Agora, voltando para a mesa de negociações, né? O que os dois países querem, o que seria esse tal acordo que seria bom para os dois lados na história, tanto o Irã quanto os Estados Unidos? Isso seria muito tranquilo da gente discutir se, de fato, os lados estivessem apresentando as suas propostas em público. Entretanto, a fumaça de toda a realidade de conflito e tensões, e também mesmo o jogo midiático, faz com que a gente tenha dificuldades. O Donald Trump, que cantou vitória, disse de obliteração total, disse que ele intermediou um cessar-fogo, causou confusão ontem e na manhã de hoje, ao dizer que tem conversa com o Irã desde o bombardeio americano às 3 instalações, o que a gente fica em dúvida, né? O cessar-fogo ocorreu depois. Como é que isso foi negociado pelos americanos se não teve qualquer conversa diplomática? Antes, o Trump falava de o Irã não atacar as instalações americanas, as bases no Oriente Médio. Depois ele falou de capitulação total. Depois ele passa a dizer que o programa iraniano é inexistente porque foi todo destruído. Então, não sabemos exatamente que tipo de exigências os Estados Unidos fariam. Do lado do Irã, a gente tem uma nota, que é desse ministro de Relações Exteriores, que impõe como condicionante para transferir o sistema iraniano, né, de produção de energia atômica para outro país, que é aquele acordo celebrado lá em 2003, condicionado à suspensão de todas as sanções econômicas. Mas isso não apareceu em outra conversa, então a gente sequer sabe se isso chegou a ser levado aos Estados Unidos e se eles estariam dispostos a realmente abdicar de todas as sanções. Muito bem, o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica disse que o Irã pode retomar o programa nuclear em questão de meses. Segundo Rafael Grossi, os ataques dos Estados Unidos às instalações iranianas não causaram danos totais, contradizendo as alegações do governo norte-americano, que afirma que a ofensiva atrasou as ambições de Teherã em décadas. Também não está claro se o Irã retirou o urânio enriquecido das instalações antes dos ataques dos Estados Unidos. Essa é uma grande contradição em tudo, né, Feijó? Porque esse desencontro de informações também pode ser uma estratégia dos dois lados, tanto dos Estados Unidos quanto do próprio Irã. Agora, o risco é saber quem está dizendo a verdade e as consequências dessa verdade. Sem dúvida, claro que censura existe dentro de Israel e dentro do Irã, porque estão em circunstâncias de estado de sítio mesmo, declarado como tal, mas do lado americano também tem a própria postura do Donald Trump, que gostaria de reduzir a interferência do país nesse conflito à mínima possível. Como o programa iraniano tem múltiplas instalações e reconhecidamente a instalação onde tinham russos, os americanos e os israelenses não atacaram, a gente sabe que a afirmação de que o programa foi todo eliminado é falsa. Uma russa no jornal Komsarat disse que os iranianos hoje disseram para os russos que apenas 20% do seu programa nuclear foi danificado, ou seja, teria 80% de instalações ainda prontas, o que é plenamente condizente com essa fala do diretor da Agência Internacional de Energia Atômica. Agora, Jonathan, a gente está numa circunstância cada vez mais difícil de verificação. Se o Irã estava antes sob censura e continua sob censura, mas antes, pelo menos, a Agência de Energia Atômica tinha câmeras e sensores funcionando em algumas instalações, com a retirada de cooperação aprovada pelo parlamento iraniano do país com essa agência, dificilmente a gente vai ter uma notícia por um órgão que minimamente poderia ser imparcial, né? Já que essa agência é custeada por um conjunto de dezenas, centenas de países e que poderia fazer essa fiscalização. E de agora em diante, pelo menos por enquanto, parece que não existirá mais. Exato. A gente segue nessa guerra de informações dos lados envolvidos, né? Tentando ali captar a mensagem, entender quem está falando a verdade ou quem está mentindo. E a gente fala agora sobre a guerra na Ucrânia. O Kremlin afirmou que o ritmo das negociações depende da posição de Kiev e da eficácia da mediação dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump tem pressionado os dois lados do conflito para uma negociação de cessar-fogo. Mas, de acordo com o porta-voz do
do governo russo, a resolução do conflito depende da situação no local e da posição do regime de Kiev. Ele não deu mais detalhes sobre o que Moscou espera do governo ucraniano ou dos Estados Unidos, mas a Rússia vem exigindo que a Ucrânia ceda territórios ocupados por tropas russas e abandone o apoio militar ocidental, o que Kiev considera inaceitável. Ainda não há previsão para uma próxima rodada de negociações. Feijó, é outro desfecho difícil de se imaginar a curto prazo, né? Porque tantas foram as vezes em que trouxemos aqui as reuniões ou o plano, de fato, de chegar a um consenso ali para chegar ao fim dessa guerra e nada até agora. O que parece também distante imaginar que isso se dará nas próximas semanas. Isso, até porque o Frankfurter Allgemeine, o principal jornal alemão, confirma o envio de mais 1 bilhão de euros da Alemanha para a Ucrânia nesse seu esforço. Esse tipo de envio foi criticado tanto pela Rússia quanto pela China, que dizem, né, que qualquer ajuda só prolonga o conflito. Aqueles que poderiam estar ajudando os Estados Unidos a intermediar, mais uma vez os catares, né, ali que estão agindo como negociador no Oriente Médio, diz que há falta de credibilidade dos emissários vindos de Donald Trump, tanto da Ucrânia quanto da Rússia, colocando, portanto, em dúvida se de fato essa negociação seria possível, porque não tem um intermediário, sem contar esse outro elemento que a gente comentava, que as exigências de cada um dos lados são vistos como inaceitáveis pelo lado oposto. Veja aí, a Rússia exigindo o território, a desmilitarização da Ucrânia, ao mesmo tempo em que a Ucrânia exige, dentre outras, a devolução não só das 4 províncias que nos últimos anos entraram em conflito, mas também da província da Crimeia, que desde 2014 está sob controle direto da Rússia. E o ministro das Relações Exteriores da Alemanha chegou a Kiev para discutir o apoio militar à Ucrânia. Em um comunicado, a autoridade disse que Berlim vai continuar firme ao lado do governo ucraniano para que o país possa se defender com sucesso. O apoio inclui defesa aérea moderna, armas, ajuda humanitária e econômica. A Alemanha é o segundo maior apoiador militar da Ucrânia depois dos Estados Unidos. Ontem, o presidente Volodymyr Zelensky pediu ajuda aos aliados ocidentais para reforçar as defesas aéreas depois de um ataque russo com centenas de drones, mísseis balísticos e de cruzeiro. Feijó, existe uma justificativa para que a Alemanha esteja nesse lugar de grande apoiador da Ucrânia nesse conflito, perdendo apenas para os Estados Unidos, ou seja, um país que não faz parte do bloco europeu? A gente pode citar 3 elementos. O primeiro deles é a ideia da Alemanha liderar a Europa e ver aí como uma crise existencial a disputa com a Rússia, muito mais próxima dela do que outras potências europeias, no caso da França, Reino Unido ou mesmo Espanha. Segundo elemento, a possibilidade da Alemanha estar aí num plano estratégico de se reindustrializar através da indústria de guerra, ou seja, criar novos empregos e possibilidades da economia alemã sair da crise exatamente fornecendo esse tipo de material, que ou ela doaria para a Ucrânia com financiamento ou outros países europeus comprariam da Alemanha para a entrega à Ucrânia ou então para se preparar como um futuro conflito com a Rússia, né, que poderia acontecer na próxima década. E o terceiro elemento é mesmo o grande jogo geopolítico, que de alguma forma a Alemanha, como um dos membros da OTAN, pressiona para manter essa entidade intacta a despeito, né, das dificuldades que tem enquanto Donald Trump é presidente, que impõe condicionantes para continuar participando, mas ainda assim é uma fonte importante de segurança para o continente. Interessante apontar, né, e analisar de fato esse momento da ajuda militar que a Ucrânia vem recebendo por parte da Alemanha. Agora, outra notícia aqui que eu quero a sua análise, Feijó, é que o presidente ucraniano disse que assinou um decreto para retirar o país da Convenção de Ottawa, que proíbe a produção e uso de minas antipessoal. Segundo Volodymyr Zelensky, a Rússia nunca foi parte do tratado e está usando esse tipo de arma na guerra com o máximo de cinismo. O presidente reconheceu a complexidade do procedimento de retirada, mas afirmou que esse decreto sinaliza aos parceiros políticos o que
que deve ser priorizado. A aprovação parlamentar ainda é necessária para ratificar a decisão. A Ucrânia assinou a convenção em 2005 e outros países que fazem fronteira com a Rússia também demonstraram interesse em se retirar do tratado. A Convenção de Ottawa tem como objetivo eliminar totalmente as minas terrestres antipessoal. Agora, Feijó, traduz isso para a gente, né? Que acordo é esse e por que alguns países estão querendo cair fora agora? As minas, elas têm uma finalidade de criar toda uma área de difícil acesso acelerado de uma força de ocupação que queira invadir o país. Mas para ser eficiente, você tem que colocar essas minas em relativa proximidade uma das outras, no mínimo com uma distância equivalente ao eixo de um caminhão, de um tanque, etc., em uma distância, uma questão de quilômetros e quilômetros quadrados muito grande. Acontece que essas mesmas áreas são áreas residenciais, áreas de produção agrícola e mesmo durante o conflito, quando não tem embates ou pós-conflito, você tem problemas humanitários. Apenas no ano de 2023, 1.200 vítimas civis dentro da Ucrânia foram prejudicadas por essas minas, ou seja, pessoas tocando as suas vidas normais acabaram feridas, muitas delas com amputações, outras tantas com morte, exatamente por essas minas. Mas os países que nunca assinaram ou que estão abandonando, imaginam que é um cálculo estratégico, apesar do prejuízo humanitário, né, os perigos para a vida comum, isso compensa como uma forma de intimidar eventual potência externa que tenha muitos tanques e poderia com facilidade rolar para dentro do território se não tivesse essa área com grande quantidade de explosivos.